indispensável para uma nova vida. Então nós vamos aprender nesta manhã sobre esse vocábulo, essa palavra arrependimento, que é tão importante para o processo da salvação e com certeza para a colheita de uma nova vida aqui na terra. Então nós temos que atentar, não é? Para algumas coisas que nos traz crescimento, nos traz polimento, nos traz santidade, nos traz transformação. E arrependimento é essencial para uma vida de salvos, não é? Se não houver arrependimento, não tem salvação. Eu até aproveito, irmão, escuta isso aqui. Eu até aproveito para passar aos irmãos aqui uma informação muito importante. Escuta isso aqui. Tem muita gente que pensa assim: quando eu chegar no céu, vou ser salvo. Eu quero chegar no céu para ser salvo. Não, a salvação ela é conquistada aqui. Você é salvo aqui primeiro. É aqui que vai acontecer o processo do arrependimento, o processo da conversão, o processo da purificação. Já tem todos os slides, como tem no celular, se eu quiser passar. O processo da renovação, não é? É aqui que vai tendo uma mudança de vida, não é? Uma mudança de vida, uma mudança de sentido, de pensamento, uma transformação. E aí isso acontecendo, você é salvo. A Bíblia diz que Deus vem buscar os salvos, aquele que já é salvo aqui. Então, se tiver alguém que pensa assim: eu vou ser crente, ter o título de crente, porque eu quero chegar no céu, ser salvo lá. Não, salvação tem que ser aqui. Você já tem que viver isto. Então, vamos aprender. Eu já preguei muito sobre esse tema, arrependimento. Quantas vezes eu preguei lá, Atos 3:19, que é exatamente o nosso textual. Arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagados os vossos pecados e venha tempo de refrigério pela presença do Espírito Santo. Já preguei muito sobre isso aí. E hoje nós vamos aprender aqui, talvez com um olhar mais profundo, com mais entendimento, sobre esse processo. A lição todinha vai falar sobre o processo do arrependimento. E aí, no primeiro tópico, a lição já começa trazendo para nós o significado de arrependimento. O que seria essa palavrinha? O que seria esse vocábulo, né? O que significa o arrependimento? Olha, desde o Antigo Testamento, o arrependimento genuíno diante de Deus provoca mudança de pensamento e transformação de vida naquele que se arrepende. Então veja bem, aqui a lição está trazendo que toda vida, desde quando existe gente na terra, o arrependimento tem provocado essa mudança de pensamento, essa transformação de vida. Então veja bem, eu já começo aprendendo aqui uma grande lição. Se tem uma pessoa que diz que é crente salvo e não tem essa mudança de pensamento, não vive um processo de transformação, não é? Essa pessoa não teve arrependimento. Se ela, às vezes você pode ter, às vezes tem pessoa que pode ter um arrependimento logo no início da fé. Vem lá do mundo fumando, bebendo, jogando, prostituindo, mentindo, roubando, furtando, fazendo as coisas erradas lá do mundo. Aceita Jesus, o Evangelho lhe impacta, o Espírito Santo se convence do pecado, enfim. E essa pessoa então começa a viver uma vida cristã, uma vida pautada na Bíblia. Mas às vezes, lá na frente, esse amor vai esfriando, não é? Às vezes o amor vai esfriando, essa conversão vai mudando. E o processo talvez é voltar a viver a vida, ou pelo menos alguma coisa que vivia no mundo, aí volta a mentir, não é? Volta a praticar as coisas que ele praticava lá no mundo. Com isso,
o arrependimento está acabando. O arrependimento, ele é um processo que eu tenho que viver ele todo dia da minha vida. Não é só no momento da conversão que eu falo, arrependi, agora vou ser crente. Sou salvo, agora estou arrependido e pronto. Não, todos os dias eu tenho que praticar esse processo do arrependimento. Ele é uma transformação ou uma mudança de vida, uma transformação de vida. O que o diabo mais faz? O diabo tem estratégia para ele trabalhar. O que ele mais faz e pratica contra quem é arrependido, quem é salvo, é trabalhar nessa transformação de vida. Ele vai trabalhar para que a pessoa volte às práticas mundanas. O que Deus falou para Israel quando chegou na terra de Canaã? O que Josué, usado por Deus, falou para o povo? Olha, hoje vocês procurem aí tomar uma decisão. Se vai servir os deuses que ficou para o Egito, ou se vai servir os deuses que estão aqui. Nós estamos tomando posse de uma terra que está cheia de deuses pagãos. Tome essa decisão. E eu já tomei minha decisão. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Vamos viver um processo de arrependimento. Não é? Vamos viver esse processo de arrependimento. Não é? Então vamos lá. O arrependimento, ele é uma palavra que no grego significa, está aí na lição, metanoia, não é? Metanoia, se você for fazer uma hermenêutica desta palavra, significa mente, lá no grego, não é? E noia significa mudança, não é? Então é uma mudança de mente, é uma mudança de pensamento, é uma transformação do meu modo de pensar, não é? Veja que ter essa transformação é que nos leva à salvação, nos leva a uma vida de salvos, não é? Essa transformação, ela tem que partir de dentro para fora. De dentro para fora. Nós nunca mudamos de fora para dentro. Nós temos que atentar muito para isso. Nós encontramos, ontem mesmo eu conversava com uma pessoa que ela não demonstrava essa transformação, não é? Você olha assim, parece que por fora é um excelente cristão. Veste como cristão, fala como cristão, não é? Anda como cristão, vai para a igreja, toma ceia, tem um título de cristão, mas a hora que a pessoa vai conversar com você, ela começa a rotar o que está aqui dentro, ela começa a expor o que está no coração, o que está na mente. Vem com heresias, vem com profanação, falta de fé, falta de crença, vai fazer negócios, faz negócios espúrios, negócios errados, ou seja, o problema está lá dentro. Por isso que Jesus falou para os fariseus: vocês estão como sepulcro caiado. Imagina uma lápide, imagina um sepulcro. Você vai lá no cemitério, está lá aquele negócio bonito, né? Mármore, todo pintado, flor em cima. Jesus disse, é bonitão por fora, mas quebra aquilo ali e vai lá no fundo, o que tem? Podridão, cheio de bactéria, tem uma decomposição lá dentro. Jesus falou isso. Por fora, vocês estão o quê? Bonito, pregando aí uma religiosidade que nem vocês dão conta de seguir. Mas quando olha para dentro do coração, irmão, vingança, desejo de morte, sentimento sanguinário, não é? Perseguição, não crê nada em Deus. O coração deles era contra a verdade, contra a coisa certa. Você encontra isso demais por aí, não é?
Encontra demais pessoas que vivem essa vida de que por fora é uma casca, por fora é uma aparência, mas por dentro, né? Quantas pessoas que estão na igreja, mas não conseguem ser convertidos, porque não vive o processo do arrependimento. Está na igreja, mas dentro do coração há uma maldade grande, não consegue perdoar, é rancoroso, não é? Pessoa que gosta tem facilidade, né? Passos largos para a maldade, né? Não tem dó de mentir, passar a perna no outro, fazer um negócio fraudulento, né? Não tem dó de falar mal dos outros, falar mal da igreja, falar mal do pastor, falar mal da liturgia, né? Falar mal dos amigos, falar mal dos parentes, fala mal e vai falando mal. Você vê que a pessoa está com o coração cheio de maldade. O arrependimento, ele vai então lá dentro e começa a mudar. Ele tem que começar a praticar dentro de nós, através do processo do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí vem o arrependimento, que é uma ação minha, é uma ação sua, uma ação nossa. É uma atitude minha e sua. O Espírito Santo vai fazer a parte dele, te convencer. Convence do pecado, convence da justiça, convence do juízo, não é? E aí você promove o quê? O processo do arrependimento, começando lá por dentro. Vou mudar essa mente minha, vou mudar esse coração meu. E aí vai transformando a sua forma de viver, vai transformando, fazendo uma mudança dos seus pensamentos, né? E aí vai brotando externamente aquilo que já está aqui dentro. Os amigos falam, vamos ali no boteco, vamos ali na casa das meninas. Não, não faça isso mais. Vai fazer um negócio? Não, eu vou ser sincero com você. Esse carro não é tão bom igual está aparentando. Ele teve uma batida aqui, teve um problema aí, mas estou vendendo ele desse jeito, né? Vai conversar, fala só a verdade, né? Seja uma palavra assim sim e não não. Então, o processo de arrependimento, você vê que está aí no textual, arrependei-vos, metanoia. Então, toda a Bíblia está cheia dessa palavrinha, metanoia, arrependimento, mudança de mente, né? Mas é engraçado que o texto traz também uma outra palavra, convertei-vos. Então são duas atitudes, arrepender e converter, né? Então, a metanoia é mudança de mente, mas a conversão, fiz questão também de dar uma olhada, não é? Na questão da conversão. O que seria a palavra converter? No latim é convertere. Com é completamente, vertere é girar. Então entenda aqui, conversão seria o quê? Girar. Seria o quê? Mudança de rumo. Isso é conversão. Eu estou indo para lá, vou voltar para cá, não é? Eu estou fazendo isso, eu vou fazer ao contrário. Mudança de rumo, de partido, mudança de sentido, girar o rumo, não é? Então nós precisamos disto. O arrependimento tem que nascer aqui dentro, e eu até coloquei aqui, o arrependimento começa com o reconhecimento de que eu sou errado, que eu sou pecador, que eu estou no erro. E a conversão, ela já vai. Então, enquanto o arrependimento ele vai trabalhar aqui dentro, a conversão, deixa eu ver aqui. Não, Anderson, não tem. Tem uma aqui, mas é um dia de fora. Depois eu faço o Pix. Muito bem, cobra a oferta. Se o ano tirar a oferta toda vez, vai melhorar a oferta. Então, enquanto que o arrependimento é um trabalho aqui, na sua mente interna, a conversão já é fora. A conversão já é a prática. Então, irmão, na Bíblia não tem nada por acaso. Tudo é inspirado pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, ele
inspirou Lucas, né? Quando ele inspira Lucas para dizer: arrependei, pois, e convertei, para que seja apagado. Ele estava dizendo: olha, trabalhe essa mente, esse coração, muda essa atitude, muda esse modo de viver, esse pensamento, começa a praticar de forma diferente. Mostra que houve realmente esta mudança. O arrependimento bíblico no Novo Testamento, em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo ensina à igreja que a transformação produzida pelo Evangelho de Cristo passa pela renovação da mente, metanoia. O que Paulo diz lá? Vamos ler? Romanos 12:2. Quem achar aí, lê para mim aí. Esse texto é um texto áureo para nós, como vida cristã, como prestar um culto a Deus. Ninguém achou, não? Romanos 12, verso 2. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas eles transformados para a renovação das vossas mentes. Olha aí, quer aí? Não conforma com o mundo. Lá no mundo eu era conformado. Quando eu vivia no mundo, eu era conformado com o mundo. Para mim, eu estava no ambiente meu, um ambiente que eu gostava. Mas quando eu venho para a igreja, quando eu me torno um salvo, a Bíblia diz que agora é diferente. Eu não tenho mais que conformar com as coisas do mundo. Irmão, eu tenho medo. Eu tenho medo quando eu vejo esses crentes conformando com esquerda, com ideias contrárias à palavra de Deus, contrárias à família. Eu tenho medo. Parece que a pessoa não teve uma mudança, não é? Não conformeis com essas leis que vão surgindo, não é? Para favorecer o erro. A Bíblia diz que no fim dos tempos o homem se levantaria contra tudo e todos, tudo que se diz Deus, tudo que está ligado à palavra de Deus. O diabo vai se levantar, vai se opor e vai exteriorizar isso. É o que está acontecendo. Então não vos conformeis com o mundo, mas o que? Transformai as vossas mentes. Metanoia. Transforma a mente. Tem uma mente de Cristo, não é? Tem uma mente de Cristo. Paulo mesmo falou, né? Lembra-te, olha aqui, Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Jesus mandando João escrever a igreja de Éfeso. Olha, lá na igreja de Éfeso, ela é uma igreja muito boa, tem vários elogios para a igreja de Éfeso. Mas Jesus tem uma coisa contra ti. Lá está faltando uma metanoia, um arrependimento genuíno. O povo aceitou Jesus, aceitou o evangelho, está vivendo bem, farto, colhendo as bênçãos da salvação, mas esqueceu, né, do primeiro amor. Esqueceu de viver esse arrependimento na prática. Está caindo, errando e não está importando. Já cauterizou. Nós temos que ter cuidado. Outra coisa que é perigoso na nossa vida cristã, é quando o pecado não machuca mais, não provoca remorso, não provoca, né, repugnância em nós, quando nós vamos conformando com o pecado. Olha, antigamente, fazer um erro assim, me dava um remorso. Hoje eu faço todo dia, já não importa. Aprendi que o pastor ensinou, pregou, que fazer isso é errado. E eu guardei no meu coração e não fazia. Hoje eu faço, o pastor não fala mais. Eu já não importo. Na verdade, parece que não é pecado, eu posso fazer. Nós vamos nos conformando, né?
Lembra de onde caísse. Eu me lembro quando eu era menino, que nós não passava nem na rua onde tinha aquela festa da igreja católica chamada festa junina. Nem na rua. O professor da escola dominical falou, se você for numa rua e tiver uma festa junina, passa na outra rua, você não pode passar naquele ambiente. Irmão, hoje tem igreja evangélica que fazem festa junina, dançando quadrilha. A mente vai cauterizando e nós vai acostumando com o erro. Isso serve para nossa vida no dia a dia, para tudo. O arrependimento, ele tem que ter frutos. Tá aí. Vamos ler aí, Lucas 3:8. Lê para nós em André, se é rápido para abrir. Lucas 3:8. O arrependimento tem que ter frutos, produzir frutos. 3:8. Então não é só falar que arrependeu, tem que produzir uma coisa. O que é que eu disse? O arrependimento começa lá dentro, vem a conversão e vai surgindo os frutos. Vai. 3:8. 3:8, verso 3, capítulo 3, verso 8. Alguém abre também Mateus 3:8 também. Aí, tá bom. Produzir frutos que demonstrem arrependimento. Que frutos são esses? Quais são esses frutos que demonstram arrependimento? Contrição, abatimento. Não adianta eu cometer um pecado e ficar satisfeito, ficar normal. Eu briguei com alguém, estou terrivelmente triste por isso. Falei um palavrão, meu Deus, eu estou amargurado por causa disso. Fiz um negócio errado, enganei alguém, está ruindo aqui dentro. Mas não pode ficar só nisto. Você tem que ter o quê? Coração contrito, reconhecer que você falhou, que você depende de Deus, você não pode viver desse jeito, não é? Tem que haver um abatimento em você, houve tristeza, caiu o semblante. Não posso, eu tenho que corrigir isso, eu tenho que consertar isso. É o fruto do arrependimento. Mateus 3:8, alguém achou? Frutos que demonstrem, que mostra, que evidencia o vosso arrependimento. Arrependimento implica abandonar o pecado. Olha, aqui começa já uma prática. Veja que está aí no mesmo caminho que eu estou explicando para vocês. O arrependimento, ele implica abandonar o pecado. Arrependimento é acompanhado por uma aversão real às práticas do pecado, uma oposição. Desde que eu entendo por menino, eu aprendi que na festa junina é pecado. Comer aqueles bolos da festa junina é pecado. Hoje eu tenho o mesmo sentimento, a mesma aversão, a mesma oposição, não mudou. Eu aprendi, menino, que mentir é pecado. Eu tenho esse mesmo sentimento e essa mesma aversão. Se eu mentir, eu estou pecando. Não posso mentir. E aí vai. Então não pode ter mudança de forma que eu comece a aceitar esses erros. O fruto do arrependimento vai nos mostrar isso. Salmo 119, verso 128. Salmo 119, verso 128. Outro abre aí para nós, Jó 42 e o verso 5. Salmo 119, verso 128 e Jó 42, verso 5. Minha alma se consome na tristeza, regue-me segundo a tua palavra. O salmista está dizendo, eu quando peco, minha alma vai derretendo, vai se consumindo. Tem que haver em mim um abatimento. Por isso que lá na frente, o mesmo salmista, no Salmo 51 e verso 17, ele vai falar, o sacrifício que Deus quer do homem é um coração contrito, um coração
quebrantado. Esse é o sacrifício que Deus está querendo de nós. O que é contrição? É quando eu reconheço o meu erro e vejo que eu sou dependente de Deus. Eu me curvo diante de Deus. Eu me submeto à vontade de Deus. Isso é coração contrito, quebrantado. Eu estou arrependido, estou triste. Minha alma está consumindo porque eu cometi um erro. Você está entendendo? Isso tem que acontecer em nós. Jó 42:5. 16 meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Quando o meu ouvido te ouviu. Como ouvido os meus ouvidos. Mas agora te vê os meus olhos. E o 6. Leia, irmão. Tiago, bem alto para os irmãos isso. Me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por isso me abomino. O próprio Jó diz assim: olha, sou nojento, fedido, envergonhado, repugnante por causa do meu pecado. Mas não pode ficar só nisso. Eu tenho que evoluir para o quê? Para uma conversão, para uma mudança. Quando pecou e fez o que era mal aos olhos do Senhor, Davi recebeu uma dura mensagem divina por intermédio do profeta Natã. Mas ele humilhou-se perante Deus e arrependeu e alcançou misericórdia. Então, olha aqui, outra coisa que eu aprendo. Além de produzir fruto, além de repugnar o pecado, eu aprendo que quando há um arrependimento, uma conversão genuína, eu alcanço a misericórdia de Deus. Todo mundo fala: Senhor, eu dependo da sua misericórdia, eu quero a sua misericórdia, me alcança. Todo mundo ora isso: me alcança com a tua misericórdia, derrama a tua misericórdia sobre mim. Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Para de pedir isso para Deus, faz diferente, não é? Trabalhe o processo de arrependimento e conversão, que ela vem. Confessa o seu pecado, reconhecendo o seu erro, e muda, não faz mais, não pratica mais, que a misericórdia de Deus já vai automaticamente te alcançar. É assim que funciona. Agora, o que adianta eu pedir a misericórdia de Deus se eu estou numa vida, numa prática de pecado, de erro, não demonstra arrependimento, estou tranquilo com o pecado, pecado já não me provoca mais? Não tem um corinho, André? O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não tem? Tem gente que está desse jeito, o pecado não dói mais não é? O arrependimento conduz à santidade. Arrependimento tem que produzir frutos. O arrependimento nos leva a uma aversão real contra o pecado. O arrependimento genuíno faz com que a misericórdia de Deus nos alcance. Mas o arrependimento também nos conduz à santidade. À santidade. O verdadeiro arrependimento nos leva a uma nova vida em Cristo, baseada em uma nova mentalidade, em novas práticas. 2 Coríntios 5,17. A santidade é o estilo de vida do cristão. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santo porque eu sou santo. Olha aqui. Essa é a orientação de Deus. Deus não deixou nada esquecido, sem dizer para nós. Tudo que precisava, Deus falou para nós. Tudo está aqui revelado. Se eu viver no erro, é porque eu não conheço a palavra. Então o que ele está dizendo? Olha, eu sou o vosso Deus, eu sou santo, e eu quero que vocês também sejam santos. Aí lá na frente a Bíblia vai dizer: sem a santificação ninguém verá o Senhor, verá Deus. Então a santificação é esse processo que nasce por meio do arrependimento, começa lá no arrependimento, na conversão, os frutos, misericórdia de Deus, e aí vem a santidade. Tem gente que acha que a santidade é só assim: levantei de manhã,
escovei os dentes, pentei o cabelo, vou jejuar até meio-dia. Quando chega na parte da tarde, eu já sou o santarrão. Segunda vai para o serviço, continuo mentindo, errando, dando mau exemplo, mau testemunho. Não resolveu. Aí eu volto lá em Salmo 51, verso 17. O sacrifício que Deus quer é um coração quebrantado, contrito, voltado para Deus, com um verdadeiro arrependimento genuíno. E não existe arrependimento sem conversão. Arrependimento por arrependimento é só remorso. É o que aconteceu com Judas. Beijou Jesus, traiu Jesus, pegou as moedas, e a Bíblia diz daí, arrependeu Judas de ter traído Jesus. Será que aquele arrependimento não é a mesma palavra metanoia, Júlio? Não é. Lá é outra palavra. Eu não sei nem se eu notei essa palavra aqui. Aquele arrependimento, nosso português é pobre. Mas lá é outra palavrinha. Metalonai. Metalonai. Sabe o que significa metalonai? Significa remorso. Ele teve um remorso, mas não houve a conversão. O arrependimento dele foi só de ter entregue Jesus, mas ele não pediu perdão, ele não converteu. E aí deu cabo à sua vida. A Bíblia diz que amarrou uma corda pelo meio e pulou no penhasco e se arrebentou. Foi quebrado pelo meio. Morreu de forma súbita. Santidade é o padrão da pureza ética e moral do crente em Jesus Cristo. Olha, aqui é uma frase que um escritor deixa para nós, um grande homem de Deus. Santidade é o padrão da pureza ética e moral do crente em Jesus. Então, o que é santidade? Santidade é um padrão, não é? É uma maneira, é uma conduta da pureza ética e moral cristã. Porque tem uma ética aí do mundo, tem uma ética da escola, tem uma ética da polícia, tem uma ética da justiça. Aqui está dizendo que era uma ética do crente, uma ética da palavra de Deus em Cristo Jesus, baseada em quê? No Evangelho de Cristo. Exemplos bíblicos aí, irmão. O tópico 2 vai trazer 3 exemplos bíblicos de pessoas que cometeram atrocidade. Qualquer um de nós, se estivéssemos vivido na época desses 3, nós não ia ser nem amigo dele, nós ia condenar ele, e se tivesse oportunidade, nós pegava uma pedra e tacava deles. E um deles aqui ainda teve isso, né? Acabou agindo assim. A Bíblia fala de 3, o rei Manassés, que reinou em Israel. A Bíblia fala do filho pródigo, e a Bíblia fala de Nínive. 3 exemplos de... Por que a Bíblia, Deus fez questão de deixar isso canonizado, escrito para nós? Para mostrar que não tem o tamanho de pecado, a atrocidade do pecado, a nojeira do pecado, que o sangue de Jesus, que Jesus não pode limpar, perdoar. Todo tipo de pecado vai haver o perdão, uma limpeza. O segredo está no processo do arrependimento. A Bíblia diz que esse Manassés, ele era tão perverso que ele tinha prazer em matar os outros. Era um homem sanguinário. Matava à toa. Lá no Mato Grosso eu vi uma história do moço que vinha na moto, passando numa rodovia muito larga, e um fazendeiro muito mau tinha uma sede bem na estrada. A estrada passava na porta da casa dele. E os cachorros dele ficavam lá dormindo no meio da estrada. O cachorro gosta de dormir no meio da estrada. E um moço vinha de moto e o cachorro assustou e entrou na frente da moto, e o mata-cachorro da moto pegou no cachorro e os cachorros estão gritando para dentro de casa. E ele foi embora. O homem lá, o mau, entrou na moto
entrou na caminhonete, foi atrás do motoqueiro e matou o motoqueiro, atirou no motoqueiro. E o cachorro não morreu, só machucou, só sentiu dor. Esse homem mau depois foi matado na porta do Banco do Brasil. Um cara descarregou uma 765 dele, todas as balas, não sei, Remes, quantas balas que tem na 765, mas eu vi lá a história que ele descarregou a 765 do cara e matou esse homem mau. Mas veja a maldade. Manassés era assim. Qualquer coisa para ele era desaforo e ele matava. Ele pegou os próprios filhos, levou para sacrifício na mão de Moloque. Moloque era um deus grande e ele ficava com a mão assim toda de latão. Por baixo da mão dele tinha uma fornalha e a mão dele ficava o tempo todo, quando ele estava fazendo aquele sacrifício, incandescente, ficava vermelha por causa do fogo. Eles faziam uma festa e as mulheres que engravidavam faziam orgias, era um carnaval. As mulheres que engravidavam durante aqueles dias de festa, o filho era de Moloque, trazia e oferecia a Moloque. Manassés não foi lá engravidar a mulher dele na festa, mas nasceram os filhos dele. Ele se aderiu a Moloque, foi lá e pegou os filhos e jogou na mão. Aí diz que quando jogava a criança na mão de Moloque, incandescente, diz que rufava os tambores e gritavam para que eles não ouvissem o grito da criança. Imagina pegar uma criança viva, saudável, e jogar numa mão incandescente, um ferro, um latão, todo incandescente, aquela criança morrendo ali. Esse era o sacrifício mais importante para os seguidores de Moloque. Literalmente isso que eu estou falando para vocês. Manassés levou 2 filhos e entregou a Moloque. Rei de Israel, filho de linhagens de reis crentes. A Bíblia diz que Deus permitiu o exílio para Moloque, para Manassés, e ele foi levado cativo. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele arrependeu e amargamente orou a Deus, pediu perdão dos seus pecados. O que Deus fez? Está lá. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Manassés e apagou, perdoou os seus pecados, limpou a culpa de Manassés. Pode Deus fazer isso? Aí eu te pergunto, você não tacava uma pedra nesse homem? Você não ia reclamar com Deus, Senhor, mas como é que faz isso? A mesma coisa aconteceu com Nínive. Se eu for contar para vocês o que Nínive, o povo de Nínive fazia, perto de Sodoma e Gomorra é fichinha. Deus manda quem? Jonas. Vai lá profetizar para Nínive. Profetiza que eu vou destruir Nínive. A Bíblia diz que Jonas vai lá, profetiza, volta para a beira do mar, tem lá uma baboreira, e a Bíblia diz que ele faz ali uma cabaninha na sombra e fica ali, esperando o quê? O fogo de Sodoma e Gomorra descer lá em Nínive também, né? E ele fica esperando. A Bíblia diz que ele se arrepende, o rei coloca o decreto de jejum, pano de saco, cinza. A Bíblia diz que até os animais foram colocados no curral para não alimentar naqueles dias. E foram jejuar. A Bíblia diz que Deus ouviu o quebrantamento, viu a contrição dos ninivitas. E Deus aplacou e não matou eles. O que Jonas fez? Blasfemou contra Deus. Ah, esse Deus está errado. Está compensando servir esse Deus não, é? Eu saio lá não sei de onde, nem queria vir, tive que ser engolido por um peixe. Voltei para cá, chega aqui, eu profetizo e Deus ainda vai salvar essa raça. Deus ainda vai perdoar o pecado desse povo. Ainda foi uma formiga lá e cortou o pé da baboreira, ela secou, ele ficou no sol lá. Aí que deu raiva nele mesmo. Mas Deus perdoa. Por quê? Processo do arrependimento, da conversão, da contrição. Deus olha isso. Filho pródigo, não dá uma repugnância em nós? Dá a minha herança. Que herança? O pai não tinha morrido ainda não. A herança só nasce depois da morte. Ele pediu em vida. Ele antecipou, quebrou o protocolo.
vai lá para o mundo, gasta com as meretrizes, joga tudo fora. Depois ele arrepende, vou lá ter com meu pai, quero que ele me faça de um jornaleiro, tá bom demais. Quero ter comida, quero ter um pouso lá, já tá bom demais. A Bíblia diz que então, o pai vendo de longe, o abraçou, beijou, anel no dedo, sandália na mão, roupa nova, pega o novilho cevado, vamos fazer a festa, porque esse estava morto e reviveu. Esse estava perdido e voltou. Vamos fazer festa. Aí você vai lá em Lucas capítulo 15, você vai ver 3 parábolas que Jesus conta, né? A ovelha perdida achou, arrependimento, a festa no céu, quando o pecador se arrepende. A dracma perdida, reuniu as amigas depois que achou e fez uma festa, não é? E o filho pródigo. A festa no céu quando um pecador se arrepende. Os anjos se alegram. Vejam que o arrependimento provoca alegria no céu. Arrependimento genuíno, conforme a Bíblia. Então são os 3 exemplos mais importantes na Bíblia. Se você não sabe o que é arrepender, lê a história de Manassés, lê a história dos ninivitas, lê a história do filho pródigo. Seja qual for o pecado, pratica da forma que eles praticaram e a misericórdia de Deus nos alcança. Hoje à noite é a ceia. Nós estamos preparando para a ceia. E a Bíblia diz que depois do arrependimento e da conversão, há o processo em que o pecado é apagado, o pecado é tirado de nós, a culpa é tirada de nós. E aí diz a Bíblia, vem tempo de refrigério pela presença de quem? Do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo só habita, só está na vida daquele que realmente pratica um arrependimento genuíno. Você tem o Espírito Santo de Deus, você é uma pessoa arrependida. Não deixe o Espírito Santo afastar de você. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O Espírito Santo não vai ficar no coração, na vida, na casa de uma pessoa em que há prática do pecado. Extirpe essa prática do pecado. Faz de vez em quando, irmão, o que Jacó fez com a sua família. Subamos a Betel e habitamos ali. Vamos fazer um altar ao Deus, vamos fazer uma grande aliança, um grande avivamento e vamos fazer um processo de mudança para que Deus volte a habitar em nós e nós passamos a viver uma vida de frutos de arrependimento. Fica de pé comigo. Peço a Deus que nos converta, peço a Deus que nos provoque remorso contra o pecado para que haja o arrependimento. Hoje é a ceia, vamos orar, pede perdão pelos seus pecados, mostra a Deus nesta manhã o seu verdadeiro arrependimento, a nós tomarmos a ceia com alegria, como crente, tomar a ceia dignamente diante do Senhor. É assim que diz a Bíblia. Ore comigo, eu vou orar com você, Deus e Pai. No nome precioso de Jesus, nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Obrigado, Deus, por mais esta manhã de domingo, por mais uma escola bíblica dominical. Obrigado, Deus, pela tua palavra impactante em nossas vidas. Aprendemos nesta manhã, ó Deus, sobre o processo do arrependimento, da conversão. E vimos, ó Deus, que nós como crentes, servos do Senhor, salvo pelo teu poder, pelo teu sangue, precisamos viver e vivenciar, praticar uma vida de crentes arrependidos, de crentes convertidos. Ó Deus, que haja em nós a manifestação dos frutos do arrependimento, que haja em nós, ó Deus, uma repugnância contra o pecado. Tem misericórdia de nós, perdoe o nosso erro, a nossa transgressão, o nosso pecado, limpa-nos, Senhor, e nos lava. A tua palavra nesta lição diz que o Senhor tem poder, o sangue do Senhor Jesus tem poder
para limpar as nossas vestes espirituais. E mesmo que esteja como a escarlata, mesmo que esteja vermelha, manchada, a tua palavra diz que nos purifica e nos torna alvo como a neve. Faça isso em nós, da tua igreja, do teu povo. Queremos nesta noite participar da ceia do Senhor dignamente, ó Deus, que haja em nós, ó Deus, santidade. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Ainda de pé, vamos receber as crianças.